Colocar a agenda de hoje. Seguinte, após a gente ver o núcleo, a gente entra na parte da eletrosfera. Certo? A gente entra na parte da eletrosfera. Porém, a eletrosfera é muita coisa, muito assunto. O que eu vou fazer hoje? A gente vai fazer uma revisãozinha sobre os átomos. Número atômico. Com certeza muita gente tem dúvida aí. Número atômico, número de massa. Certo? Vamos fazer essa revisãozinha. Mais uma vez, não precisa colocar os nomes. Vou fazer as chamadas 9 às 10 horas, se eu me lembrar. Se eu não me lembrar, você me digam aí, certo? 10 horas eu tenho que fazer a chamada. São os 10 minutos de tolerância. Acabou de entrar Romeu. Quem é Romeu? Romeu. Cadê Romeu? Romeu, coloque seu nome aí no chat, viu? Depois. Romeu FF. Daniel Cajará. Vamos lá. Ela já está gravando. Vamos aqui. Então é hora de tirar dúvidas sobre átomos, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a gente vai falar aqui, é bom tirar agora. Que talvez seja a última revisão antes da avaliação que vai ter agora no finalzinho de novembro. Certo? Então a gente começou com os modelos atômicos, né? Os modelos atômicos a gente entende como 4, mas não existe só 4 modelos. Existem vários outros modelos. Vamos dizer aqui, os primeiros modelos, vamos dizer assim. Claro que os primeiros modelos vêm lá da Idade Antiga. Egito, né? Grécia. Então, essa parte de átomos ficou na gaveta, vamos dizer assim, por vários séculos. Por mais ou menos 20 séculos, né? Toda a Idade Média, os átomos ficaram na gaveta ali. Ninguém falou sobre isso. O povo estava preocupado com outras coisas. E o 766, Dalton 766, ele nasceu, né? Aí entre o final do século XVIII e o início do XIX, ele tirou esse modelo de átomos da gaveta. Deixa eu ver quem está querendo entrar. Uma pessoa. O Dalton tirou os modelos da gaveta e foi estudar. Certo? Então, para o primeiro modelo, vamos dizer assim, depois dessa parada de vários séculos, é o modelo de Dalton. Que o modelo de Dalton ele entende como uma esfera maciça indivisível. Então, o modelo de Dalton lembra dessa esferazinha aqui, ó. Só uma bola maciça. Certo? Só isso. Sem carga, sem nada. Só uma bola maciça indivisível. Ele disse que o átomo era a menor estrutura da matéria e não poderia ser divisível. Modelo de Dalton, bola maciça indestrutível, indivisível. Destrutível também, né? Isso é indivisível. Aí vem o modelo de Thomson, que é conhecido como modelo de pudim e passas. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ter cargas. Foi o primeiro modelo a ter cargas. Certo? Ele adicionou cargas. A eletricidade já estava em alta, vamos dizer assim, século XIX, sim, século XX já tinha a teoria da eletricidade, das cargas positivas, negativas e tal. Certo? Então ele colocou um modelo dizendo que os átomos ainda eram esféricos, ainda eram indivisíveis, mas tinha uma carga negativa ali no átomo, certo? A carga total era igual a zero, mas você foi o primeiro modelo a ter carga elétrica. É bom vocês lembrarem disso aqui. O primeiro modelo a ter carga elétrica foi o de Thomson. Nenhum outro teve, dos anteriores. Ele disse que o átomo era uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, onde haveria totalidade de carga positiva homogeneamente distribuída. Você tinha positivo, era a massa, né? A geleia, vamos dizer que era o positivo, e tinha uns pontinhos de carga negativa. Maria Heloísa também não está, né? Deixa eu ver aqui. Maria Heloísa também não está. Cadê ela? Nem Letícia Egito. Sinto falta de Letícia Egito hoje. Professor, eu entrei agora porque eu estava com um problema de internet.
Relaxa, mano. Relaxa. É, Luiz também não tá, não. Nem Letícia G. Vamos lá, continuar. Tá aqui. Então, nós temos os dois modelos. A gente entende como quatro, né? Os quatro grandes modelos, vamos dizer assim, mas não são só esses quatro. Presta atenção, não existe só esses quatro modelos. Vamos dizer assim, são os quatro, vamos dizer, que mais se destacam, vamos dizer assim, certo? De Dalton, Thomson. O próximo é o modelo de Rutherford. Não, tá aqui. Não, de Thomson. Claro, o modelo de Rutherford é o próximo. Carga positiva, próton, viu, Casalberto? É Heloísa ou Matheus Sergi? Aí, Matheus Sergi não me decepciona, não. Aí, entrou agora. Então, a carga positiva, Casalberto, ele chamou de próton, negativa, ele chamou elétron. Né? Era o pudim, uma torta de passas. A torta era o positivo e aquelas passas eram negativas, vamos dizer assim. Isso é só uma analogia, viu? Pelo amor de Deus. Diga que o átomo é um pudim de passas, não. Depois vem o modelo de Rutherford. Mas não tem em cima. Proposta de Rutherford. A proposta de Rutherford foi o primeiro a aderir o núcleo no átomo. Antes de Dalton e Thomson não tinha núcleo, né? Foi o primeiro a ter um núcleo. Então, o átomo tem um núcleo aqui. Foi o primeiro a dizer que não é maciço. Tem vazios no átomo. Que é entre o núcleo e chamada eletrosfera. Então, o primeiro a ter cargas, Thomson. O primeiro a ter o núcleo, Rutherford. Tá claro isso? O primeiro modelo a ter cargas é o de Thomson. Ou Thomson, né? E o primeiro a ter núcleo, Rutherford. Ficou claro? Eu não consigo ver o chat, não, sabe? Mas se vocês puderem responder quando eu for perguntando. O primeiro modelo a ter cargas é o de Thomson, o primeiro modelo a ter um núcleo é o de Rutherford. Certo? Então, no núcleo estaria toda a massa, a carga positiva. E a carga negativa estaria girando ao redor do núcleo. Por isso que chama modelo planetário, né? Maria Heloísa. Sempre que eu digo, estou sentindo falta de fulano, o fulano vai e entra. Sempre é assim. Estou sentindo falta disso. Aí a pessoa, parece que a pessoa passa um bisu. Ei, vai lá para a aula, o Paulo está sentindo falta de você. Maria Heloísa. Aqui é ligação química. Certo? Que é a proposta de Rutherford. O primeiro a ter o núcleo. Então, no núcleo estaria toda a carga positiva. E na eletrosfera estaria toda a carga negativa, girando ao redor. E entre o núcleo e a eletrosfera, professor, é vazio. Uma pessoa queria entrar, mas não apareceu aqui. Entre o núcleo e os elétrons girando, entre o positivo e o negativo, estariam vazios, certo? Ou seja, o átomo deixou de ser maciço. Certo? Porque tem um imenso vazio aqui entre o núcleo e os elétrons, né, girando, entre o positivo e o negativo. É aqui que surge o átomo nuclear. Então, o núcleo surgiu com a proposta de Rutherford. Certo? Então, tem um modelo atômico de Rutherford, diz que algo não acontecia, alguma coisa estava errada. Por quê? Positivo e negativo na eletricidade, eles se atraem. Certo, Cajarana? Então, se você pegar uma carga positiva e negativa, ela se atrai. Ou seja, numa hora, esses positivos do núcleo atrairiam esses negativos, aí o átomo ficava juntinho, uma coisa só, não poderia acontecer. Não poderia ficar essa estabilidade do negativo girando ao redor do positivo. Então, Rutherford tem uma... O átomo pode se desgastar e quebrar? Não, o átomo é divisível, certo? Eu vou falar mais na frente. Quer dizer, deveria ter falado na aula passada, mas eu vou falar sobre isso, certo? Me lembre, Carlos Alberto. Quando for falar de núcleo de novo, aí eu digo a vocês que o átomo pode se dividir. Mas já respondendo, o átomo é divisível. O núcleo pode ser dividido, certo? Por exemplo, a usina nuclear, aquela de Chernobyl que eu falei na aula passada, eles usam isso aí. Então, você bombardeia um núcleo de urânio, aí o núcleo de urânio se divide, ó. Certo? Pronto, aqui Professor, chamado. Núcleo de urânio. Valeu, vou fazer agora. Deixa eu responder lá para o caso, Roberto.
Então, Carlos Alberto, tá aqui o núcleo de urânio, tá vendo? Aí você vem, o que é que acontece na energia nuclear, no reator nuclear? Alguma coisa bombardeia aqui, alguma coisa... você bombardeia o átomo, o núcleo de urânio, aí ele faz isso aqui, ó. Tchuf, aí se divide. Vai pedaço de núcleo de urânio para um lado, pedaço para outro. Aí dessa divisão, você sai uma grande quantidade de energia. Aí essa energia que é transformada em calor. Né? Aí esse calor serve para aquecer água, essa água vira vapor, aí vira aquela energia elétrica, né? Então, os átomos podem ser divididos sim, certo? A bomba atômica é também isso aqui, ó. Você bombardeia o núcleo de um átomo, ele se divide, dessa divisão sai uma enorme quantidade de calor e energia, certo? É a chamada fissão nuclear, mas vocês estão muito novos para ver isso aqui, certo? É a chamada fissão nuclear, eu vou fazer a chamada agora. Chamada dia 4/11, às 10h01. Amanda Raquel, Ana Luísa, Antônio Daniel, Ariane Vitória, Beatriz Duarte, Carlos Roberto, Davi Dantas, Maria Eduarda Holanda, Eduarda Leite, Eduarda Professor, Tavares. Oi. eu voltei que minha internet tinha caído. Já disse seu nome, já? Foi Não, Ariane? é a Ariane. Pronto, já disse aqui, já disse seu nome, já. Ariane Vitória. Eduarda Leite, Eduarda Tavares, Esther Veríssimo, Gabriel Ezequias, Guilherme FX, acho que é Guilherme Xavier, Henrique, Ágata, João Carlos, João Pedro Xavier, Josias, Laura Cavalcante, Letícia G, Clara Margarida, Maria Luísa, qual é a Maria Luísa? Que tem, eu acho que tem 3. Tem Maria Luísa Silva, que está aqui embaixo, a primeira Maria Luísa, o sobrenome. Maria Luísa Silva está aqui. Eu tenho a Maria Luísa, eu quero saber só o sobrenome, se eu não me engano tem 3. Certo? Mariana Helena, Marina Costa, Marina Farias, Marina Mesquita, Muilson, Danilo, Rodolfo Amorim, Daniel Cajarana, Rian Gabriel, Sara e Vinícius Felipe. Ó, Danilo já disse aqui. Procure colocar seu nome, certo, Danilo? Maria Luísa. Tem Maria Luísa Silva e a outra Maria Luísa. Queria só saber o sobrenome, certo? Depois você me diz aí. Voltando. Então, existe uma incorreção nesse modelo aqui. Alguma coisa teria que ter para estabilizar esse núcleo aqui, ó. Para ele não se juntar, o positivo juntar com o negativo. Aí veio o modelo de Bohr. Os postulados de Bohr foi o primeiro a atribuir o nêutron. Carga neutra. Certo? Foi o de Bohr, foi o do... Peraí, deixa eu ver só... Não, isso aqui tem para cima. Não, peraí. Então, os postulados de Bohr, deixa eu colocar aqui. Pronto. A eletrosfera. Isso aqui tem que colocar aqui em cima. Assim, pronto. Então, o primeiro é dizer que a eletrosfera é dividida em camadas. Tá, a gente vai estudar a eletrosfera já. Vocês lembrem que ela é dividida em camadas. Não é só uma camada dessas partículas negativas girando ao redor do núcleo. Você tem uma ou mais camadas. E os elétrons estão distribuídos nessas camadas. Certo? Vamos falar disso nas próximas aulas. Então, os elétrons podem saltar de uma camada para outra, etc. Mas o postulado de Bohr é isso. A eletrosfera é dividida em camadas. Certo? Então, aqui você tem um nêutron. A partir daqui, ó, quer ver? Isso aqui tem que estar... Não, isso aqui eu apago. Isso aqui tem que vir aqui para cima. Isso aqui tem que vir aqui para baixo. Pronto. Então, se o núcleo é formado de partículas positivas, por que os prótons não se repelem? Já falei isso várias vezes, né? Porque você tem os nêutrons. Certo? Então, você foi descoberto um nêutron, uma pessoa quer entrar. Esses nêutrons justamente servem para você segurar os prótons. Certo? João Vinícius acabou de entrar agora. Já está na chamada. Então, os nêutrons seguram os prótons. Não permitem que eles se repelem. Então, o átomo, assim, foi fechado, vamos dizer assim. Certo?
E foi fechado como? Como tem duas partes, núcleo e eletrosfera. Vitória, Pacheco. O átomo foi fechado tendo duas partes, núcleo, aqui, núcleo e eletrosfera. Então, no núcleo você tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera você tem os elétrons. Certo? E os elementos do átomo, da teoria, prótons, nêutrons e elétrons. Duas partes, três elementos. Duas partes, três elementos. Teoria ainda. Próton positivo, nêutron não tem carga, elétrons negativo. Certo? Então, nos modelinhos aqui, nós temos aqui o Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Certo? Primeiro eu tenho cargas Thomson, primeiro eu tenho núcleo Rutherford. Então, existem outros modelos? Existem. Existe o modelo de Sommerfeld, Schrödinger, Heisenberg, etc. Só que eles partem a partir do de Bohr aqui, ó. Núcleo, eletrosfera, prótons, nêutrons, elétrons. Existem modelos que colocam outras partículas, os quantum, certo? Que é a parte das partículas quânticas menores que os elétrons, vamos dizer assim. Só que são todas teorias ainda, certo? Então, nós temos aqui a nomenclatura, não, a imagem do átomo, o desenho. Com um núcleo com duas partículas e a eletrosfera só com uma partícula. Núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera, os elétrons. Alguma dúvida até aí? Dúvidas? Lembrando que hoje é revisão, né? Tendo dúvidas, gente, pergunta que eu respondo, ok? Deixa eu ver se no chat alguém tem dúvida. Alguém falou, Paulo, a última aula, não sei o quê. A última tá no então, eu vou botar hoje, Henrique, de física, viu? Vou tentar colocar as duas hoje, a de sexta e a de hoje. A de quarta-feira tá lá. Continuando, então nós temos aqui a foto do átomo, ganhou o prêmio mundial de fotografia, primeira vez que o átomo foi fotografado, precisou de um bocado de coisa, certo? Difícil identificar as coisas, né? Tá aí o átomozinho. Primeiro, ele é redondo, né? Primeira coisa, ele é redondo, vamos dizer assim. Estrutura atômica básica, certo? Então, no núcleo, prótons e nêutrons, a eletrosfera, os elétrons. Lembrando que o núcleo é muito pequeno e denso. Muito pequeno e muito denso. Toda a massa do átomo está praticamente lotada no núcleo, mesmo ele sendo muito pequeno. Lembra a comparação, né? Que eu já disse umas 10 vezes. Estádio, bola. A bola é o átomo. Isso aqui é só uma tabelinha básica, só para vocês saberem a relação entre massas e cargas. Número atômico indica a quantidade de prótons presente no núcleo. Número atômico, o Z, indica a quantidade de prótons presente no núcleo. O número atômico é igual ao número de prótons. Simples assim. O número atômico é sempre igual ao número de prótons. É o CPF do átomo. Como é que você identifica o átomo? Pelo número atômico. Ou pelo número de prótons, que é a mesma coisa. Certo? Então, não existe dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Não existe dois elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Certo? Se tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento. Se tem número de prótons diferentes, são elementos diferentes. Certo? Então, mostrei a tabela, vocês colocaram exemplos, não foi? De vários números atômicos e etc. Então, lembre, Z igual a P. Vou até destacar isso aqui. Lembre-se sempre, Z igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons, sempre. Certo? Então, vocês são identificados pelo nome e pelo CPF. O CPF do átomo é o número de prótons. Número de massa indica a quantidade de elementos, quantidade de partículas. Lembra? Cuidado com isso aqui. Não é a massa do átomo, viu? É a quantidade de partículas presente no núcleo. Número de massa não é massa do átomo. Número de massa não é a massa do átomo. Número de massa não é a massa do átomo. O número de massa indica só a quantidade de partículas presentes no núcleo. É a quantidade de partículas presentes no núcleo.
quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Né? Então, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Já formulazinha aqui, ó. A, que é o número de massa, você vai pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Certo? Da matemática vira isso aqui também, né? Nêutrons igual ao número de massa menos o número de prótons. Certo? O número de massa não é a massa do átomo. É o número de partículas presentes no núcleo. Slide 21. Cuidado com isso aqui. Então, calculamos aqui o número de nêutrons de alguns elementos. Manganês. Eu sei que o manganês é igual a 25. E o ar é aproximadamente igual a 55. Ou seja, se eu tenho 25 prótons e ele tem 55 partículas no núcleo, quanto falta para nêutrons? 30. Se eu somar 25 com 30, vai dar 55. Ou então você pega o quê? Você pega o A e diminui do Z. Você pega o número de massa e diminui do número atômico. Você pega o número de massa e diminui do número de prótons. Vai dar o número de nêutrons, não? Se prótons mais nêutrons é o número de massa menos próton é o número de nêutrons. Quem vai entrar agora? Vou colocar na chamada. Igor Eduardo Medeiros. Tem esse aluno no oitavo, Igor? Ou é nome de outra pessoa? Você teve uma volta, não foi? Saiu. Tem esse Igor, gente, no oitavo? Tem Igor? Não me lembro de Igor. Se tem, não é da minha sala, não. É Vitor, professor, eu acho. É Vitor Eduardo, né? Acho que Igor é. Eduardo Medeiros. Eu não me lembro de Igor. Se for o Vitor, ele Igor é o irmão dele. Igor é o irmão dele. Não, pronto. Ah, show de bola. Não é Vital. Daqui a pouco ele entra com o nome dele. Então, você pega o elemento. Na tabela periódica mesmo, você pode pegar, saber o número de nêutrons de cada um. Não tem na tabela o número de nêutrons. Certo? Não vai ter na tabela periódica. Até, eu acho que eu nunca vi o número de nêutrons em nenhuma tabela. Então, aí você tem como calcular. Você pega o número de prótons que tem lá e o número de massa que está aproximado. Se você pega o número de massa menos o número de prótons, dá o número de nêutrons. Isso é questão de avaliação, certo? Calcular o número de nêutrons de alguns elementos. Tá aí, Vitor, aí. Então, eu vou dar o número atômico dos elementos, o número de massa, e vocês vão calcular o número de nêutrons, fazendo o quê? Diminuindo a massa pelo atômico, ou a massa pelo número de prótons. Não é o contrário, não, viu? Você pega o número de massa e diminui o número atômico, vai dar o número de nêutrons. 55 menos 25, 30. 48 menos 22, 26. 56 menos 26, 30. 244 menos 94, 150. Certo? E da aula passada, o elemento lá do filme Missão Impossível era plutônio, não era polônio, não. Ele fez uma bomba com plutônio. Não era polônio, não. Certo? Então, existem alguns elementos que tem número de prótons igual ao número de nêutrons. Até o 20, né? Até o cálcio. O número de prótons é coincidente com o número de nêutrons. A partir do 20, essa coincidência não existe. O número de nêutrons vai ser maior do que o número de prótons. Certo? Até do 1 ao 20, do hidrogênio até o cálcio, Z igual a N. Então, se você tem 10 prótons, você tem 10 nêutrons. Se você tem 11 prótons, você tem 11 nêutrons. Se você tem 15 prótons, você tem 15 nêutrons. Se você tem 19 prótons, você tem 19 nêutrons. Se você tem 20 prótons, você tem 20 nêutrons. A partir do 21, essa coincidência não existe mais, não. Certo? A partir do 21, se eu não me engano, o outro tem 23 nêutrons. Por exemplo, em 94, se a regra fosse a mesma, ele teria 94 nêutrons, né? Mas não, ele tem 150. Certo? 150 eles são... Você precisa de 150 nêutrons para segurar esses 94 prótons.
E 94 ainda não segura, porque ele perde, é radioativo. Ele perde. Por exemplo, 26. Você precisa de 30 nêutrons para segurar os 26 prótons. 22 prótons aqui, 22. Você precisa não de 22, 26. Certo? Então, assim, aumentando o número de prótons, você precisa de mais nêutrons para segurar esse próton e deixar o núcleo estável. A gente falou isso na aula passada. Fizemos outras continhas, ó. 18, 40, 22, esse aqui 35, 45, esse aqui 92, 146 nêutrons. Nióbio, 41 prótons, 52 nêutrons. Oxigênio, 8 prótons e 8 nêutrons, tá vendo? Até o 20, um é igual ao outro. Isso aqui foi só para dizer que o número de massa é diferente do da massa atômica, certo? A massa é um pouquinho menor, a massa é um pouquinho maior. Não, a massa do átomo é sempre menor, né? Porque o outro é a quantidade de energia. Alguma dúvida até aí, gente? Principalmente nessas continhas. Alguma dúvida? Não, Josias. A é número de massa. Tá vendo? Às vezes parece uma dúvidazinha aí. Viu? Certo? Anota isso aqui também, ó. Número de massa é diferente. Vixe, aqui não tem diferente não, hein? Não. É diferente da massa atômica. Anote isso. Viu? Massa atômica é a massa do átomo. O número de massa é a quantidade de partículas presente no núcleo. Viu? Beleza? Cuidado com isso aí. Isso aqui, peguem as provinhas, é pegadinha no malandro isso aqui. Tiverem dúvidas, gente, vão perguntando aí, certo? Então, aqui é a representação. Se você tem um elemento, em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Na maioria dos casos, essa é a representação do átomo, certo? Em cima é o número de massa, embaixo o número atômico. Por exemplo, carbono. Não está dando para vocês aí, mas é 12,6. 12 é o número de massa, ó. 6 é o número atômico. Daqui você sabe próton, nêutron e elétron. Certo? Sabendo essa representação aqui, você sabe próton, nêutron e elétron. Próton é fácil. É o número atômico, é a mesma coisa. Não é verdade? Se o número atômico é 6, o próton é 6. Se o número atômico é 6, ele tem 6 prótons. Eu vou só pegar a água, gente, aqui, certo? Só... Com licença. Então, se o número atômico é 6, o número de prótons é 6, sempre. Um representa o outro. Se o átomo é eletricamente estável, ou eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, girando na eletrosfera. Então, se ele tem 6 prótons, na eletrosfera tem quantos elétrons? 6. Se ele for estável. Se for ionizado, é outros 500. Certo? O número de nêutrons, aí você faz a continha. Você pega a massa e diminui pelo atômico. Você pega o número de cima, vamos dizer assim, 12 menos 6, 6. Certo? O ferro é a mesma coisa. Prótons, 26, porque o número atômico é 26. Elétrons é 26, porque é igual ao próton. Tá vendo como é fácil? Próton, atômico, próton e elétron é a mesma coisa. Atômico, próton e elétron é a mesma coisa. Por enquanto, viu? Existem casos que os elétrons são diferentes dos prótons? Existe. A gente vai ver daqui no final do ano, se Deus quiser. E nêutrons, a continha. De cima menos o de baixo. Ou massa menos o número atômico. 56 menos 26, 30. Cloro, a mesma coisa.
Certo? Aqui são os íons, que eu vou falar mais na frente. Não vou falar agora. Essa parte de isótopos também eu vou falar mais na frente. Certo? Cadê? Esse aqui eu vou falar mais na frente para vocês, certo? Para vocês até agora, que eu quero que vocês entendam até isso aqui. Certo? Até isso aqui. Deixa eu botar a parte do núcleo para a gente revisar também. Deixa eu só abrir aqui o... Deixa eu abrir aqui o núcleo. Então, aqui a gente vai revisar o que a gente deu na aula passada. Certo? Alguma dúvida nessa parte de modelos, essa parte inicial de átomos, sim ou não? Não. Não. Então, a gente viu na aula passada, vamos já revisar, o núcleo. Então, o núcleo são estáveis ou não. Então, Professor, tem uma pergunta no chat. Oi. Tem uma pergunta no Tem chat. pergunta no chat. Deixa eu ver lá. Como que a pessoa vai saber quantos prótons o núcleo vai ter para fazer a conta? Primeiro, quantos prótons vai ter? Prótons é igual ao número atômico. Primeira coisa. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Quem foi que perguntou? Foi Antônio Daniel. Antônio Daniel, se eu der a representação desse jeito aqui, você sabe quem é? Protofel. Sem olhar aqui para baixo. Quantos prótons ele tem? Sabe o microfone? Você já mostrou o negócio, Paulo? Você tem mostrado a tabela, já deu tempo. Não é? Não, mas eu tirei a tabela para não ver aqui, sabe? Eu tirei a tabela. Deu tempo de ver a tabela. Daqui a pouco eu coloco a tabela de novo. Quê? Não, eu vou tirar a tabela, senão o número de prótons está lá na Paulo, tabela. no caso seria o 26? Por que é o 26? Porque é o número atômico. A representação está assim, está aqui o elemento, em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Cadê Antônio Daniel? Quero que ele abra o microfone. Cadê tu? Seria o Acho que ele menor? falou no chat a resposta. É, tô vendo aqui, eu tô vendo que ele falou. Mas vamos dizer assim, não vamos dizer o menor, não. Aqui é a representação, certo, Daniel? Ó, o elemento, em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. E minha esposa, meu, fala alto. Deixa eu sair aqui para outra sala. Um notebook que é portátil, né? Não vai para onde? Deixa para falar alto e fala pelos cotovelos, né? Passou uma hora falando, ela não para de falar, não. Bebeu água de chucaia. Ah, tá. Melhorou. Então, se você tem a representação aqui, ó. X é um elemento qualquer. O número que tiver em cima é o número de massa. Embaixo, o número que tiver embaixo é o número atômico, o Z. Então, você já sabe que qualquer elemento que tiver assim, outra pessoa quer entrar, em cima vai ser número de massa, embaixo vai ser número atômico. Matheus Cardoso. Entrou agora. E se a representação for diferente? Pode ter que livro tem uma representação diferente, em cima número atômico, embaixo número de massa? Pode, eu já vi. Mas ele diz, certo? Ele diz a representação, em cima, se for número atômico, ele diz que em cima é número atômico. Embaixo é número de massa, ele diz que é o número de massa. Mas aqui a gente fez essa representação aqui, ó. Ou seja,
O 26 é o número atômico. E número atômico é igual ao número de prótons. Então, como é que a gente sabe o número de prótons? Fazer a conta, ver a representação e ver quem está representando o número atômico. Quando você descobre quem é o número atômico, você descobriu quem é o número de prótons. Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Calme, quem é calme? Esse é o problema. O cara coloca apelido, aí eu tenho que permitir quem é. Eu tenho que permitir para saber quem é. E se não tiver o número atômico, você vai ter que ter o número atômico para descobrir o próton. Ou eu digo na questão. Certo? Então não tem como você adivinhar o número atômico. Né? Você pode ter uma tabelinha periódica na sua mesa, ou o livro pode dizer que é o número atômico, que é o número de prótons. Quem é uma pessoa chamada Calme? Quem és tu? Tem que saber quem é. Pode ser uma pessoa de fora, que não é aluno. Quem é Calme? Responda aí no chat, por favor. É Davi. Davi Otávio? Davi Cardoso. Deixa eu responder no chat. Davi Cardoso. Certo. Davi Cardoso Fernandes, turma 8º B. Vamos lá. Certo, Antônio Daniel? Então, assim você descobre, tendo o número atômico, você descobre que é um número de prótons, que um é igual ao outro. Okay? Ou tendo a tabela periódica, né? Se eu der para vocês o número atômico berílio, pela tabela periódica, você vai lá e descobre quantos prótons ele tem. Sabendo o quê? Vendo qual é o número atômico. Na tabela periódica, obrigatoriamente não. Na tabela periódica, a maioria tem um número... Tem um número atômico, obrigatoriamente. Toda tabela periódica tem um número atômico dos elementos. Porque eles são organizados em ordem crescente de número atômico. Então, se tem um número atômico, eles têm um número de prótons. Certo? Ok? Vamos lá. Então, o núcleo é estável ou não? O núcleo estável significa que ele não perde partículas. Um núcleo instável quer dizer que ele perde partículas. Certo, Carlos Roberto? É o tipo do núcleo. Então, esses núcleos não estáveis, ou chamados instáveis, a gente chama de radioativo. Sofrem decaimento, eles vão perdendo partículas. Certo? Às vezes perdem nêutrons, prótons e nêutrons e energia. Então, núcleos radioativos, eu disse a você o quê? Cuidado com o negócio aqui, o negócio é boca quente mesmo. Então, nos núcleos existem forças nucleares que mantêm os prótons e nêutrons ligados. Então, o nêutron serve mais para isso, né? Vamos dizer assim. Eles seguram os prótons. Deixa eu tocar. Eles seguram os prótons, impedem que esses prótons se repilam. É assim, usa o português, se repilam. Que eles se afastem, vamos dizer assim. Mas existe uma hora que a força é tão grande que você põe os nêutrons lá, eles não são capazes de segurar. João Augusto, tá? Sentindo falta de João Augusto. Ó, João Augusto entrou agora. Tá? Então, quando as forças de repulsão são maiores que a força de atração, o núcleo não é instável, ele fica perdendo partícula, até ficar estável. Então, até os 20 primeiros 20, os números de prótons é igual ao número de nêutrons. A partir daí, cara, não tem nenhuma relação igual que segure. O escândio, 21, ó. Então, você precisa de 23 nêutrons. 21 não são suficientes para segurar esses prótons, porque a força de repulsão é muito grande. E quando você coloca 21 nêutrons, a força de repulsão ainda é maior do que a força de atração. Então, você precisa colocar mais alguns nêutrons para segurar esse núcleo e ele ficar estável. O escândio não é radioativo. Ele não perde partículas, mas ele não perde porque ele tem 23 nêutrons e não 21. O ferro, 30. Precisa de 30 nêutrons para segurar 26 prótons. Então, isso aí evita a autodestruição do núcleo.
Então é até o bismuto, até o 83. Ou é 84, meu Deus? Até o 83, eu acho. 83 prótons no núcleo, eu acho que é o bismuto. Nenhuma relação é capaz de estabilizar o núcleo. Você vai colocando nêutrons lá e não segura. A força de repulsão é maior. Certo? Logo, 83 é o maior número atômico do elemento químico natural estável encontrado na natureza. Tá vendo? Até 83. 83 é o chumbo é estável e não perde partículas. 83 é o bismuto e também é estável. O resto é radioativo. O resto são elementos radioativos. Certo? Bismuto aqui é o último elemento com isótopo estável. A partir dele, todos os elementos são considerados radioativos. Ou seja, dos 3.000 átomos conhecidos, só 257 são estáveis. Olha a quantidade de elementos radioativos que tem aí. Então, por isso que a gente diz que você tem contato com radiação diariamente. Você tem contato com radiação diariamente. Na natureza e nos elementos que a gente tem, né? Tela de computador, celular, emite radiação. Agora, será que é inofensivo? Dizem que sim, né? Mas existem estudos que dizem que a quantidade de uso do celular afeta a visão, afeta o ouvido, se eu não me engano. Você tem que evitar falar com o celular, né? Falar assim, é bom falar com fone, porque essa radiação pode afetar algumas coisas no cérebro. Ixi, aí são estudos que, para as próximas décadas, vão ser mais bem elaborados, vamos dizer assim. Mas existem estudos que dizem que o uso do celular aqui perto do ouvido, se você usar muito, afeta algumas coisas no cérebro. Por causa dessa emissão de radiação, desse magnetismo, etc. Certo? É por isso, meu amigo, meu celular no canto dele e eu no meu. Vou ficar com problema no meu cérebro, que é uma das coisas mais importantes da minha vida é meu cérebro. Eu vou perder coisa do meu cérebro por causa do celular, Então, radioatividade é um elemento instável que sofre decaimento, liberando partículas e energia, que a gente chama isso de radiação. Ô, Paulo, Principalmente essa energia. Oi? Tem como limpar? Falhou. Tem como Deixa eu ver, limpar? vocês falham? Tem como limpar. Mas, assim, é um processo longo, demorado e muito minucioso. Por exemplo, Chernobyl, a cidade de Chernobyl está lá inabitada e se vocês assistirem a série, tem um processo de limpagem. Vamos dizer assim, não é limpar. Limpagem, é? Limpeza, limpagem o quê? Limpeza. Não, limpagem. Onde é que eu tenho limpagem? Processo de limpeza. Se vocês assistiram a série lá, tem uma parte lá que tem a limpeza, né, ao redor. Aí, por exemplo, o Sol teve que ser revolvido, por exemplo. O que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo. Certo? Mas é um processo bem minucioso e assim, não é garantido, não. Porque aquilo ali vai soltando radiação por às vezes bilhões de anos. Bilhões, com medo de bola. Como é que você vai limpar aquilo ali, bilhões de anos? Tá? Então, uma coisa que se você chegar em minutos você morre, em horas você morre. Então, assim, é um processo, tem que ter a limpeza, tem um processo, mas é um processo bem minucioso e não é garantido, né? Assista uma série lá, acho que é a partir do 3º episódio, a parte da limpeza. Tá? E tem uma parte lá que o cara diz vamos dizer assim, foi o responsável pelo controle, né, da radiação, foi um professor que foi até suicidou depois. Ele com o primeiro-ministro da Rússia, que era a União Soviética ainda, né? Da Rússia não, União Soviética. Ele diz o que é que ia acontecer se vocês não controlassem aquela radiação ali. Meu amigo, o que é que ia acontecer se vocês não controlassem o reator que explodiu? Então ia afetar, se não me engano, 100 milhões de pessoas para a vida toda. E etc. Então, o tipo de radiação, as partículas de liberação alfa, beta e gama, só coloquem na cabeça que é radiação alfa, beta e gama. Só isso. Não precisa, a gente não vai entrar em detalhes. Certo? A gente não vai entrar em detalhes nessas... Como são as partículas alfa, beta e gama. Só coloquem na cabeça. Radiação alfa, beta e gama.
Então, eles têm o poder de penetração e ionização. Lembrando que ionização lembra Paulo de... tem pergunta no chat. Pronto, vou entrar agora. O ruim disso aqui é que não aparece a perguntinha aqui. Eu tenho que sair da apresentação e ir aqui para o Meet. Radiação é energia, viu, João Augusto? Radiação libera energia. Libera partículas, e junto com essas partículas, energia. Lembrando que massa é energia, certo? Você libera a massa, ele também libera energia. Tem como transformar a radiação em energia? Tem. Energia nuclear. Energia nuclear. Vamos ver assim. Nuclear. Energia nuclear, usina nuclear é transformação da energia nuclear. Como é que acontece esse babado? Simples, meu amigo. Ó. Aqui você tem um átomo de urânio. O núcleo do átomo de urânio, certo? Esse açucareiro aqui. Bem fácil de entender. Não é difícil, não. Isso aqui é um átomo de urânio, um núcleo. Certo? Lá no reator nuclear, tem um pedaço de urânio lá e ele libera energia, ele libera partículas com a velocidade da luz. Então, imagine que outro átomo de urânio aqui liberou partículas com a velocidade da luz. Liberou lá as partículas do núcleo. Aí a partícula, puf, bateu nesse átomo aqui. O que é que acontece com ele? Quebra, né? Nessa quebra é a chamada fissão nuclear. Fissão é quebra. Isso aqui fissionou, isso aqui quebrou. Certo? Se vocês perguntarem a Roberto, o sinônimo de fissão é quebrar. Partir. Quando isso aqui parte, a natureza diz que quando você parte um núcleo, isso aqui libera, além de partículas, né? Você libera energia e calor. Certo, João Augusto? Partiu aqui, ó. Tchuf, uma bala bateu aqui, ó. Pá, vindo de outro núcleo. Bateu aqui, tchuf, quebrou. Isso aqui libera energia e calor. Isso aqui vai liberando energia e calor. Imagina aí bilhões, de centenas de bilhões dessas balas, ó, batendo nos núcleos e quebrando os núcleos, liberando calor. Então, a hora, mano, que aquilo ali fica quente feita a moléstia, viu? Quente feita a moléstia. E o que é que ele pega com esse calor? Você pega esse calor e vai aquecer a água. Certo? E calor, assim, absurdo. Ele vai aquecer a água, essa água vai virar vapor, esse vapor vai girar uma turbina. Rio de Janeiro tem Angra dos Reis, isso mesmo. Então, liberou calor, esse calor vai esquentar a água, essa água vai virar o quê? Vapor, esse vapor vai girar uma turbina, e essa turbina, pela lei de Lenz, vai transformar essa energia mecânica em eletricidade. Sacou aí? Partiu, liberou calor. Esse calor aquece água. Essa água vira vapor. Esse vapor gira uma turbina, que daí transforma essa energia mecânica em eletricidade. Então, toda usina nuclear é isso. Você tem um elemento instável, radioativo, que vai liberar essas balazinhas. Ó. Vamos dizer essas balas, né? Essas partículas aqui vão bater em outros núcleos que vão quebrar esse núcleo, liberando energia e calor, que vai aquecer a água, que vai... Essa água vai virar vapor, e esse vapor vai girar uma turbina. E essa turbina vai transformar energia mecânica em energia elétrica. Beleza? Ana Cecília entrou agora. Então, o princípio é esse da usina nuclear. Qual é a diferença da usina nuclear para a usina hidroelétrica? A usina hidroelétrica tem um reator nuclear? Não. Tem elemento radioativo? Não. Tem aquecimento de água? Não. A usina hidrelétrica vai pegar o quê? Uma queda da água para girar essa turbina. Né? A usina hidrelétrica vai pegar o quê? A água descendo, caindo aqui numa cachoeira, vamos dizer assim. Na cachoeira não, né? Vamos dizer assim. A água cai, bate nessa turbina e essa turbina gira. Essa turbina girando vai transformar essa energia mecânica pela lei de Lenz. Acho que é a lei de Lenz, em energia elétrica. Uma termoelétrica, o que acontece? Para ele aquecer a água. Aí usa o quê? Diesel. Ele queima, o diesel ele queima o diesel, que vai aquecer a água vai virar vapor, esse vapor vai girar a turbina transforma a energia mecânica em energia elétrica. Certo? Então é assim que você vai trabalhando. Na energia nuclear é isso. Você precisa de um elemento o quê? Radioativo.
Na usina nuclear, você usa elemento radioativo. E o bicho aquece feita moléstia, viu, mano? Então, o reator lá do reator 4 de Chernobyl explodiu. Bum, explodiu igual a pipoca, liberando radiação. Forma mais limpa é a eólica. Solar, né? Deixa menos resíduo, vamos dizer assim. A hidrelétrica é limpa também, só que inunda um bocado de área, né? Vitor, até 10h50, viu? É até 10h50? É até 10h50. É até 10h50 a aula? É até 10h50. Forma mais limpa de energia é eólica, solar, hidrelétrica. O ruim da hidrelétrica, você inunda muita área, mas é uma energia, vamos dizer assim, limpa, entre aspas. Vamos lá, continuar. No problema da radioatividade, esse poder de penetração e ionização. Essa ionização, lembre que a gente vai falar sobre íons, eles podem ter a capacidade de quebrar moléculas. E quando você quebra a molécula, dá dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Principalmente quando você tem contato com o ser vivo, certo? Alto poder de penetração, eles conseguem penetrar até a célula e chega lá e ele ioniza. Então, na célula existem várias reações químicas. Então, você consegue chegar de penetra uma reação química e atrapalhar a reação química, vamos dizer assim. Falando popular. Certo? Ele entra de penetra na reação e atrapalha a reação química. Ok? É um penetra. Perigos. Então, gente, cuidado. Não é porque você teve contato com um elemento radioativo, cuidado, que você vai morrer, né? Só entra vai tirar um raio-x e sai chorando dizendo que vai morrer. Não. É cuidar com a informação. O que você usa com a informação é importante. Então, os perigos dependem da dose e tempo de exposição. Vou destacar isso aqui, para depois não chegar dizendo que eu disse que o cara, quando entra numa sala de raio-x, ele vai morrer. Não, não acontece isso. Tem perigo? Tem. Mas a dose e o tempo de exposição é extremamente importante. Eu já vi cara saindo bater um raio-x e chorou dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, meu amigo. Pô, é a dose e a radiação. Quem perguntou foi Carlos Roberto, foi? No raio-x você usa uma camiseta de chumbo para reter. Usa. A pessoa que tá tirando, não, né? A pessoa que tá tirando raio-x não usa, não. Senão não vai pegar nada. O chumbo vai refletir aquela radiação. Mas a pessoa, por exemplo, eu já fui tirar com minha filha, usei, meu Deus. Eu e minha esposa. Tive que segurar a Maria Clara, quase que a gente não tira a raio-x. Eu acho que eu usei. Acho que eu usei uma camiseta de chumbo. Eu e Camilo. Não, minto. Camilo usou e eu fiquei sem usar, porque só tinha um. Eu acho que foi. A pessoa que está acompanhando, ela usa. Oi. Diga. Se eu não me engano, é a tomografia, né? Que não pode fazer com frequência pelo excesso de radiação. Tomografia não pode, não. Pode não. Tomografia, a quantidade de radiação é muito alta. A pessoa até depois de fazer tomografia, não sei se eu estou dizendo alguma besteira, às vezes sente náusea, vômito, né? Não sei, nunca fiz, tomara que eu nunca faça. Mas é bom até uma pesquisa saber. As pessoas que tiram tomografia, às vezes ficam um pouquinho cambaleado, não sei. Mas não pode fazer com muita frequência, não. Que eu tava fazendo uma vez no mês tomografia. Aí o médico Uma vez no mês? Sim, por causa que eu tava com uns problemas aí. Aí eu vivi internada no começo desse ano. Aí o médico mandou, tipo, fazer um mês ultrassom. Um mês sim, outro não, né? Ultrassom. Porque não pode fazer, acho que não pode fazer uma vez por mês, não. Não sou médico, nem sou da área da saúde, mas uma vez por mês, cara, é muita. Porque, se não me engano, tem um limitezinho, sabe? Eu não sei, não vou dizer aqui porque eu não sei, né? Eu não conheço, não sou da medicina. Mas, se eu não me engano, tem um limite de vezes que você pode fazer durante um ano. Eu acho que uma vez por mês é muito. Não pode fazer, não. Não pode fazer porque é que ele mandou, né? Tipo, eu acho que tem um limite aí. Até o Conselho de Medicina diz que tem um limite para fazer tomografia, não pode fazer todo mês, não. Eu acho que uma vez por mês é muito. Não vou dizer porque eu não sou médico, nem vou dizer aqui que o cara estava errado. Não sei. Mas eu acho que não pode fazer uma vez por mês, não. Você tem que ter um intervalo aí.
Doar sangue, eu dou sangue. Não pode ser todo mês, eu tenho que ter de 2 meses. Imagina aí, tomografia. Então depende da dose e do tempo de exposição. Esses aqui são primordiais. A dose, principalmente, e o tempo que foi exposto. Às vezes você pega uma dose pequena e o tempo grande, já tem perigo. Às vezes uma dose grande e o tempo pequeno. Talvez não tenha perigo, porque foi o tempo. Então, cuidado. Radioatividade é perigoso? É. Dose e tempo. Não é porque você vai bater um raio-x que vai sair de lá e vai morrer, não. Pelo amor de Deus. Muita gente, você vai no hospital, o cara sai do raio-x, às vezes o cara sai chorando. Acho que eu já vi numa vida, a pessoa saiu chorando. Vou morrer amanhã. É isso. Professor, quando vai colocar aparelho, tem que fazer, acho que é um raio-x da boca. Tem que fazer um raio-x. Tem. A pessoa vai morrer por causa disso? Não, né? A dose é pequena, o tempo também de exposição é pequeno. É porque eu disse, a gente tem contato com radiação todo dia, toda hora. Mas a dose é pequena e o tempo de exposição é pequeno também. Cuidar com o celular, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, as consequências a curto e longo prazo. Curto prazo é aquele vômito, náusea, queda de cabelo, distúrbio de comportamento, alterações no sangue, lesões na pele. Mas a longo prazo, no mínimo, câncer, distúrbios congênitos, mutações. Esse que é o problema. Lembrando, dose e tempo. Viu? Uma tabelinha. Nós temos aqui 4 minutos. Só uma revisãozinha para quem não assistiu a aula passada. 10.000, aqui é millisieverts. E o outro é, não sei o nome do outro. Tentando me lembrar como é o nome do outro, da outra grandeza, da outra unidade de radiação. Mas aqui, os millisieverts até 10.000 millisieverts é letal em semanas. Letal. Lá em Chernobyl chegou a 12, a 15.000. Então o que é letal em semanas, aqui é letal em horas. Certo? Não sei se era millisieverts, desculpa, mas era outra unidade, não sei qual era não. Mas chegou, se não me engano, a 12.000. O cara chegou lá, meu amigo. Só podia ficar perto de 30 segundos, e olha lá. Então, radiografia dental, que alguém disse, 0,01. Tu tirou a radiografia do dente, aí, 0,01. É pequena, a dose pequena. Radiografia peitoral, 0,1. Mamografia, cadê tomografia? Será que tem aqui? Tá aqui, ó. Tomografia 10. Olha a diferença de uma radiografia dental com tomografia. Vai bater uma tomografia, você fica sozinho na sala. O cara não fica nem a pau, o cara que vai tirar a tomografia. Porque para ele não pode, né? Imagina o cara ter contato todo dia. 1, 2, 3. Ou seja, a tomografia corporal é 100 vezes maior do que a radiografia dental. São 100? 1, 2, 3. 1000 vezes, olha 100. A tomografia corporal é 1000 vezes maior do que a radiografia dental. 1000 vezes, viu? Por isso que tem que ter cuidado. Já fica no vermelho aqui, tá vendo? Tomografia corporal já fica no vermelho. Ou seja, a radiação medida por hora em Fukushima, Fukushima é a usina nuclear. A radiação medida era 1 por hora. A tomografia é 10. E aí? Dia 12/3 faltou um ano, né? Fukushima é a usina nuclear no Japão, que foi afetada por um terremoto lá e saiu radiação por um reator. Diga aí, macho. A radiação medida lá era 1 por hora. A tomografia você pega 10 aí. A tomografia é 10 vezes maior do que a radiação metida lá na usina nuclear. Diga aí. Eu vou tirar um negócio desse. Só se for o jeito. Limite de radiação 100. Ou seja, os trabalhadores em usina só podem ter até 100 no ano. E assim vai. 10.000, amigo. Infelizmente é letal. Não tem que fazer mais não. 10.000, viu, Casalberto? Tem que fazer mais não aí, infelizmente. Acho que eu passei para vocês aplicações na medicina, arqueologia, agricultura. Acidentes aqui teve um em Goiânia, em 87. Tá aí o linkzinho, quem quiser saber mais. Temos o desastre aqui de Chernobyl. E tivemos aqui Fukushima em 2011, lá para 2013, né? E assim vai. Dúvida, gente, até aí? Alguma dúvida nessa parte inicial de átomos, modelos e núcleo? Próxima aula a gente vai ver a eletrosfera, certo? Pronto. Paulo, acabei de perguntar à minha mãe, ela falou que eu fiz 2 tomografias e um raio-x no período de 2 meses. Né?
Eu não sou médico, não vou dizer qual é o período de diferença de um para o outro. Agora, uma vez por mês, não sei. Vou até pesquisar isso aí. Você não morre a não ser que você pegue um elemento azul no raio-x. Peraí, Josias. E qual o nome mesmo? Se você pegar no elemento azul no raio-x, só vou acabar a aula quando eu souber disso aqui. Raio-x. O que é elemento azul no raio-x? Não, você não vai morrer porque tirou um raio-x, não. Primeira coisa, né? E você não precisa pegar nenhum elemento, não. Porque a dose é pequena. Não, peraí. Vai ter uma complicação. O elemento azul no raio-x, eu acho que é azul e brilha. Não sei se é branco, eu acho que é azul. O nome dele é césio. Eles morreram porque pegaram no césio. Ó a informação, Josias, pelo amor de Deus. Josias, isso aqui. Você não morre a não ser que você pegue um elemento azul no raio-x. Sim, entendi. Porque aquele elemento azul no raio-x, ele tá numa espécie de casulo ali, tá protegido. Deixaram esse aparelho lá numa sala e o cara quebrou para tirar aquele elemento ali, entendeu? Aí quando ele pegou o césio, meu amigo, ali emitendo radiação lá em cima. A galera morreu em semanas. Foi, em Goiânia foi isso, eles levaram para casa. Pegaram o césio e levaram no bolso, e aí? Chegou lá, mostrou um negócio como é bonito, ninguém sabia o que era. Não, mas falta de informação, né, cara? Às vezes a pessoa não tem acesso à informação que eu tô dizendo a vocês aqui, né? Mas irresponsável foi o pessoal que deixou o aparelho lá guardado num depósito. A galera quebrou o negócio, levou o negocinho pra casa, meu. Fatal. Não fazer mais não. Fatal. 10h52, até sexta-feira, se Deus quiser. Adeus. Tchau, professor. Tchau. Arrivederci.